que eu mandei também um arquivo em Word, essa apresentação, ela segue também uma outra apresentação em um Word, onde esse processo está um pouco mais detalhado. Ele não é uma apresentação, assim, um conteúdo tão extenso quanto foi no manual do franqueador, mas ele é um conteúdo também bem robusto, bem significativo, que vai trazer mais detalhes para poder aprimorar, né, todas essas informações que a gente vai passar hoje aqui para você. Então, a gente fazendo uma rápida introdução desta apresentação, né? Então, o objetivo principal é dar o direcionamento das ações necessárias para a gente poder trabalhar esse potencial de expansão. Então, o que que acontece? Na próxima reunião, a gente vai te apresentar já esse processo da gente poder chegar e falar assim, como que a gente chegou no número? Então, assim, parte dessa informação a gente te trouxe até mesmo pouco antes da gente falar da modelagem financeira, quando a gente fez aquele estudo, né, da quantidade de supermercados no país, e ali em cima daquilo a gente trouxe um desenvolvimento para a gente poder entender o número de unidades franqueadas. Então, o seu modelo de negócios, ele traz uma diferença bem significativa quando a gente olha para um modelo de negócio de outro segmento que a gente vai desenvolver, seja no formato home office ou na modalidade física, né? Que a gente vai falar por cidades. Então, eu vou falar de Porto Alegre. Porto Alegre cabe quantas unidades franqueadas daquela marca ali? Então, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue trazer exatamente essa definição analisando basicamente renda per capita e tamanho da população. Então, a gente tem essa ferramenta que a gente vai te apresentar também na próxima reunião. E aí, por conta disso, a gente consegue falar, olha, sua marca cabe X unidades em todo o país. No seu processo, a gente teve que olhar exatamente para esse número de supermercados, né? E aí a gente entende que dentro desse número de supermercados, dividindo em regiões macro, né, não falando tanto por cidades, mas em regiões, então a gente viu que teria aqueles 46 franqueados que poderiam atender uma região macro, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui do Sul, Paraná, Santa Catarina, a gente entende que são estados, uma única região. Mas lá do Nordeste, como a gente tem estados cuja extensão territorial é pequena, você falar, por exemplo, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, então, muitas vezes, usando até a sua expressão, o eixo, ele permite que você consiga atender, de repente, o estado que fica ao seu norte e ao seu sul, né? Então, você tem ali uma área de atuação um pouco maior, que traria uma melhor possibilidade, né, para o franqueado ter condições de atender mais clientes do que se ele tiver restrito só num pequeno estado, né? Então, a gente fez esse estudo inicialmente para a gente poder trazer essa informação para você. Um ponto importante aqui, alinhamento de expectativa, né? Então, para a gente poder pensar no começo da expansão, relembrando aquele formulário que leva, inclusive, esse mesmo nome, né? O relatório de alinhamento de expectativas. Eu, franqueador, preciso ter certeza que você, candidato a franqueado, foi devidamente abordado, que tudo que foi entregue para você em termos de documento, apresentação comercial, COF e etc., que você tenha plena consciência de que aquelas informações representam a verdade e que você está de total acordo de tomar essa decisão de ser um franqueado da minha rede. Então, não é simplesmente eu estou aqui na ansiedade para vender franquia, aí o Peter é interessado em ser um franqueado, eu quero, como é que fala, vender de qualquer jeito a franquia para o Peter. Né? Então, não é assim, um processo totalmente torto. Não, eu vou alinhar essa expectativa para que realmente eu tenha certeza de que o Peter conseguiu entender todo esse processo. Eu vou me sentir muito mais seguro de perguntar essas coisas para o Peter me confirmando que está tudo certo, a gente parte para a assinatura do contrato. E aí, a gente vai dar parâmetros para definir esse resultado da franqueadora como positivo ou negativo. Então, a gente tem que pensar assim, começo é sempre desafiador. Então, quando a gente vai começar um negócio,
do comecinho, pensando numa unidade própria, a gente já sabe que a gente tem os nossos desafios. Quando a gente vai começar uma franqueadora, respeitada as devidas proporções, a gente sabe que o desafio ele é muito maior. Só que, quando a gente fala dos processos que a gente vai ter que fazer para poder alcançar essa excelência, o caminho ele é praticamente o mesmo de uma empresa de menor porte, né, de uma unidade própria. Então, a gente vai sempre buscar trazer aquele conceito que a gente chama de MVP, né, que seria, traduzindo para o português, um produto mínimo viável. A gente falou até sobre isso na última reunião. Trazer uma estrutura mais enxuta possível no começo, para a gente poder viabilizar todos os recursos que vão entrar na empresa franqueadora, para que a gente possa fazer com que esse cenário seja o máximo possível no começo, próximo do equilíbrio. A gente nem vai falar até tanto como um resultado positivo, mas tentar buscar o equilíbrio como sendo uma meta mais imediata e, aos poucos, fazendo essa neutralidade virar um cenário positivo. Além disso, né, apresentar as melhores práticas de mercado para a expansão da sintonia fina. Então, quando a gente olha para o mercado, sabendo que, né, a gente tem muitas opções aí no mercado de modelos de franquia, que você vai desenvolver operação em unidades com ponto presencial ali, bem definido, ou até mesmo home-based, a gente tem algo que a gente consegue trazer um desenvolvimento um pouco mais comum, que a gente consegue mesmo assim trazer esse conhecimento para você que vai trabalhar numa região macro, né? Então, a gente tem aí, dentro desse contexto, né, boas práticas para poder compartilhar com você. E, principalmente, né, dentro daquele detalhamento que eu falei que a gente vai fazer, qual é o momento certo de utilizar os documentos e as ferramentas que a gente já apresentou para você há algumas semanas atrás, e que agora a gente vai, de novo, mencionar o nome dessas ferramentas dentro da respectiva etapa que a gente vê ali no nosso fluxograma. Beleza. Então, a gente vai definir inicialmente a forma da expansão. Então, pensando lá no começo do projeto, que a gente fez aqueles tipos de franquia, a gente vai trabalhar dentro daquele formato de franquia unitária, num primeiro momento, tá? E aí pode ser, a gente está colocando home-based aqui, mas pode ser a construtora que tem a sede dela instalada numa cidade estratégica, como você mencionou inicialmente, capital, ou em uma cidade considerada eixo, para que facilite ali a prospecção mais adequada daquele território por conta desse franqueado, e o modelo de crescimento em espiral, né? Só que aqui eu faço um parênteses. Você, como empresário, já bem experiente do seu modelo de negócios e até como profissional de mercado já há anos à frente do segmento, você conseguiria, como você conversou com aquela pessoa lá do estado de Pernambuco, fazer a implantação de uma unidade franqueada lá, se realmente tivesse um lead quente, né, na iminência de querer realmente ser seu franqueado. Então, para você, não dificultaria esse processo se realmente surgisse um candidato bem distante da sede da sua franqueadora. Pensando em outros clientes que, de fato, não têm essa expertise que você tem, crescimento espiral é o mais adequado. Por quê? Se eu precisar dar um suporte presencial para esse franqueado e ele estiver mais próximo de mim, mais rápido eu chego nele, mais rápido a gente consegue resolver a situação. Se ele estiver muito distante, além de demandar tempo e recursos, posso não conseguir ter a mesma assertividade por conta dessa distância. Então, a gente trabalha o espiral para o franqueador conseguir adquirir uma experiência nessa relação de fornecer suporte para o franqueado. Quando ele já entende como é que funciona esse processo, ele já consegue ter um amadurecimento nessa forma de prestação de serviços, aí ele tem capacidade de poder atender em todo o país. Aí, a gente vai falar agora um pouco, né, de aspectos relacionados à parte de marketing, né, pensando nesse processo aí da gente começar a fomentar a venda de franquia. Então, né, a gente vai tentar o que eu falei inicialmente, né,
no início dessa reunião como sendo o macrofluxo, né? Então, esse macrofluxo é o que a gente define aqui dessa etapa macro dentro de um funil de vendas. Então, dentro de um funil de vendas, vamos pensar assim, aqui a gente vai falar da boca do funil, né, da entrada do funil. Então, o lead entrou aqui. Então, o que eu vou fazer agora que o lead entrou? Eu vou abordar esse lead, e aí dentro dessa abordagem, eu vou enviar aqui a apresentação comercial. Então, vai ser aquela apresentação que vai falar do modelo de negócios da Sintonia Fina. E aqui, na sequência, entra o relatório de qualificação. Pode falar. Ô, Marcelo, não sei se eu já te apresentei o modelo nosso, que é o que eu vou poder mandar o primeiro para o interessado, para ele, né, despertar o interesse dele de vir, para mandar para o lead, daí Uhum. fazer a apresentação em cima, que ele vai despertar o interesse e vai mandar, daí então eu vou fazer uma apresentação um pouco mais detalhada para ele, porque ele vai ficar com dúvidas, né, e quer tirar algumas dúvidas. Sim, E aí você vai seguir agora com o relatório de qualificação, que é o 1, que são três, um ou dois, dois ou três, e aí a gente segue com o processo depois da apresentação com esse relatório, realmente, se ele tiver interesse. Bom, vou deixar você seguir aí, mas eu não sei se eu te isso. mostrei a apresentação nossa já. Não, essa eu não lembro de ter visto, não, Rainer. Até Tá, depois, se você puder mandar para a gente. tá, eu mando para vocês dar uma olhada. Beleza. Aqui, Rainer, eu quero fazer até um parênteses, tá? Porque o que acontece? Tem situações que algumas franqueadoras vão tentar fazer assim, ó, lead, e aí coloca o relatório de qualificação na frente da apresentação. Mas aí, de que forma que, de repente, esse relatório entra aqui na frente? Eu vou trazer para a tua realidade, tá? Você me falou que você tinha um formulário do Google Forms, entendeu? E o seu formulário do Google Forms, ele, comparado com aquele relatório de qualificação que eu te entreguei, ele é mais simplificado. Então, de repente, eu poderia fazer exatamente isso. Entre o lead e a apresentação comercial, eu coloco o seu formulário. E aí, dentro dessa etapa aqui, que ele preenche essas informações, na sequência, de repente, você pode enviar esta apresentação que você está me falando aqui, que seria uma apresentação mais objetiva, né? Que ela não vai estar tão detalhada assim, ao ponto que, de repente, surjam tantas dúvidas que talvez mais criam uma certa resistência ali do franqueado, um desinteresse, talvez, por seguir no processo, do que, de repente, eu trazer algo bem objetivo, mas que traga um impacto muito grande, que ele fala assim, nossa, esse negócio é muito bom, eu quero saber mais. E aí, de repente, o que acontece? Na sequência dessa apresentação, eu entro, de fato, com esse relatório de qualificação um pouco mais robusto, né, que eu vou, de fato, colher todas aquelas informações para analisar o perfil desse candidato, e aí você pode avaliar, né, de entregar essa apresentação mais detalhada para ele nessa etapa, ou se você entender que, né, está bem tranquilo aí essa condução, a gente pode seguir aqui, né, já para esse primeiro contato do franqueado e da franqueadora, para a gente poder, de fato, conversar com essa pessoa, para a gente poder dar uma devolutiva do preenchimento aqui do relatório de qualificação, a gente poder fazer uma reunião como essa aqui, online, para a gente poder tirar algumas dúvidas em relação à própria apresentação, para saber como é que foi ali o entendimento que esse candidato teve diante das informações que eu prestei para ele ali, e ele estando devidamente esclarecido, né? Não resta nenhuma dúvida para ele, o relatório foi bem preenchido, a princípio a franqueadora aprovou aquelas informações, aprovou o perfil daquele candidato, então o próximo passo é a entrega da COF. Então, eu vou entregar uma cópia da circular de oferta de franquia, e aqui eu faço um parênteses importante, esse apresentar o DRE é caso
surja algum questionamento sobre os aspectos financeiros ali do modelo, tá? Não literalmente apresentar aquela planilha, mas de repente ele tem dúvidas. Cara, seu payback ele vai vir naquele tempo mesmo que você falou na apresentação, então de repente poder esclarecer um pouco mais sobre esses aspectos aí e não literalmente apresentar o relator. Oi, Rainer. Deixa eu te fazer uma pergunta na ordem aqui, ó. Eu tenho o lead. Uhum, Eu peguei e mandei. O que que eu mandei para o lead? Mandei uma apresentação sobre o meu negócio. certo. Explanando para o meu lead, ó, é uma franquia, saiba como você, tal, como construtor, aumentará a sua lucratividade, e aí vem lá o vídeo do Raine falando sobre a sintonia, seja um franqueado, papapá, tipo um convite, despertando interesse. Lá tem o canal do YouTube para o cara olhar, tem algumas coisas para Sim. ele navegar e falar, pô, tenho interesse em saber. Lá na apresentação minha tem o formulário, lá dentro dela já tem um formulário, que é aquele básico que eu te Ó, falei, que sim. você falou, Rainer, o teu do Google Forms lá tá legal, mantém esse. Depois, ele preencheu, opa, tem um interesse. Fiquei interessado Uhum, em saber sim, ele respondeu e tal. Aí, ele vai preencher um outro formulário, que é o relatório de qualificação. Daí vai ter coisas mais amplas. E quer coisas mais isso. amplas. É informações, detalhamento de várias coisas dele. Por quê? Que nem o Peter mesmo falou, pode ser um cara que está ali, que é concorrente, quer saber mais como que é o teu negócio. Uhum, Então ele vai preencher um negócio super detalhado, aí que eu vou mandar onde tem as propostas, quanto que é o ROIs, quanto que é o valor do marketing, quanto que é o valor da franquia, da taxa da franquia, biriri, biriri, ó, mandei o outro material para ele. Aí que eu vou para o contrato de candidato do franqueado. É isto? uhum. Isso, isso. O contrato ele vai só Ah, mais não para é frente. não, não é contrato. Ali tá o primeiro contato do candidato e o franqueador É, ali. não, mas aí esse contato, na realidade, talvez aqui que ficou na dúvida, né? Esse primeiro contato, talvez, vai ser assim, um contato como nós estamos conversando aqui, por meio de uma reunião online, tá? Até aqui, então, a gente pode trocar mensagem. Por exemplo, ele entrou no seu funil de venda. Aí, dentro do seu funil de venda, tem algumas ferramentas de CRM que elas são acopladas ao WhatsApp, até para poder facilitar esse monitoramento e essa troca de informação. Então, de repente, eu estou só conversando com o WhatsApp com o candidato. Aí, quando ele recebe a apresentação, ele preenche o relatório está ok, ele está com esse perfil pré-aprovado, aí eu vou ter um contato, vamos dizer assim, online, um contato virtual, onde eu vou, de fato, olhar pela primeira vez a cara daquele candidato. Mas nisso eu já Agora ele vai passei, me né? conhecer. Mas isso eu já Oi? passei. A primeira apresentação, já passei a primeira apresentação, o primeiro formulário, a segunda Sim. apresentação, o segundo relatório de qualificação, aí que eu vou ter um contato com ele. Um contato assim, virtual. Você vai Virtual, estar isso. conversando com ele, talvez por um WhatsApp, ou até talvez por uma ligação. Mas virtualmente, ele entra para essa reunião depois que o perfil dele foi aprovado. Tá. Você pode fazer antes também, não tem problema. A questão, muitas vezes, tem franqueadoras que preferem, até mesmo antes de enviar essa apresentação aqui, fazer essa reunião virtualmente, para tentar ver cara a cara ali qual que vai ser a reação do candidato diante das informações que eu estou passando para ele. Por É. quê? A gente já deve ter comentado com você isso. Concorrente pode se passar como interessado a franquear. Então, eles vão tentar buscar suas informações a todo custo. Então, para evitar que, de repente, eu até envie essa apresentação comercial aqui, então, quando o lead surge, eu já quero, de repente, fazer essa reunião ali virtual para poder sentir, de fato, qual é o real interesse. Se eu não estou diante só de um profissional do mercado, ou se eu estou diante de um candidato de fato interessado em ser meu franqueado. Então, assim, a gente tem um processo macro que ele pode, se você assim entender, trazer algumas adaptações para a sua realidade, entendeu? Então, que nem aqui, você tem um formulário do Google Forms que ele
traz ali uma riqueza de informações, e tem o que a gente te apresentou, que ele traz informações que complementam o seu formulário. Então, de repente, você quer fazer algo mais simples, para poder pegar os dados iniciais desse candidato. Deixa eu saber para quem que eu estou enviando a minha apresentação comercial. Ok. Aí, depois que essa pessoa recebeu a apresentação e ela chega depois e fala assim, Rainer, gostei do que eu vi. Você consegue me fornecer um pouco mais de informações? Consigo, sim. Aí, agora, você me preenche esse outro relatório. Por quê? Porque, de repente, agora eu quero conhecer, por exemplo, como que é a questão do seu valor de investimento, quanto que você está ali disposto a investir no meu modelo de negócios, eu quero conhecer um pouco mais sua experiência profissional e etc. E aí a gente pega, marca uma reunião com ele para ele poder receber a devolutiva dessa análise aqui que vocês fizeram. E aí ele fala assim, olha, a gente viu o seu relatório, gostamos muito do seu perfil, entendemos que você tem todas as características do franqueado que a gente está buscando para a nossa rede. Aí eu quero saber de você o seguinte: você tem interesse em seguir no nosso processo? Ah, eu tenho. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo, a gente vai te entregar uma cópia da circular de oferta de franquia. Então, lá você vai conhecer toda a regra do jogo para que você possa tomar a decisão, depois de 10 dias, de querer ou não ser nosso franqueado. Então, se você quiser ser nosso franqueado, depois de 10 dias do recebimento da COF, você vem para essa última etapa aqui, que é a assinatura do contrato de franquia. Se ele não quiser, aí a gente vai mostrar nos slides seguintes o que a gente faria com esse candidato, tá? Ele não é um candidato que você vai desperdiçar ele, porque de repente eu posso estar hoje numa condição que eu não tenho todo o valor de investimento para poder entrar na sua rede, mas você aprovou meu perfil, e aí eu vou correr atrás agora de poder juntar uma grana para poder complementar o que estava faltando para eu entrar como franqueado da tua rede. Então, eu vou deixar esse candidato no stand-by, eu não vou simplesmente descartar ele. Ele fica na minha base de dados. A hora que eu tiver capitalizado, eu volto a fazer um contato com você. Olha, agora eu já tenho o capital necessário para entrar na rede. Então, como ele está na sua base de dados, vai, depois de um tempo que esse candidato ficou ali, vamos dizer assim, adormecido dentro do seu funil de vendas, ele volta como um lead quente lá no topo do funil. Aí ele já vai, de repente, retomar o processo numa situação que ele já está bem mais adiantado. Agora, de repente, é só verificar se mudou algum dado ali, alguma questão ali, até para poder atualizar mesmo as informações. Se tiver mudado a COF, é importante que ele receba uma cópia atualizada do documento, mas se não for a mesma, é só partir para a assinatura do contrato. Então, o processo ele se torna mais abreviado de um lead que ele já foi previamente atendido, e ele chegou até essa fase aqui, ele só realmente não foi para frente porque o valor de investimento é o que pesou naquela tomada de decisão. Posso seguir? Pode. Pode seguir, Bom, Marcelo. dando seguimento. Ah, não, tranquilo. Então, dando sequência aqui, aí agora a gente vai trabalhar o macrofluxo, a gente vai começar a destrinchar um pouco mais aqueles aspectos. Então, a gente vai pensar inicialmente no quê? Como que a gente vai fazer, voltando só um slide, né? Como que a gente vai fazer para esse lead. Opa, perdão. Como que vai fazer para esse lead aqui entrar no meu funil de vendas? Então, a gente vai aqui, peraí, a gente vai aqui pensar, né, nessa jornada toda do plano de expansão, eu vou trabalhar o quê? Mídia de captação. Então, de repente, eu estou fazendo lá anúncios no Google Ads, estou gerando conteúdos ali no Instagram, no Facebook, enfim, eu estou fazendo várias formas de publicação do meu modelo de negócio, em vários canais, tanto online quanto offline, para que isso gere o quê? Um interesse do candidato.
Então, eu estou despertando o interesse nessas pessoas, nesses leads, para que eles busquem mais informações do modelo de negócio da sintonia fina. Então, quando eles buscam mais informações, eles vão fazer esse primeiro contato, tá? Então, esse primeiro contato, ele vai falar assim, quero mais informações. Tem franqueadoras que, para poder buscar, aliás, para poder prestar essas informações que o candidato quer, literalmente vai agendar uma reunião, justamente para ficar cara a cara ali, para poder, de fato, avaliar se ele está diante de uma pessoa interessada ou se é uma pessoa que está apenas especulando informações ali do modelo. Então, pode ser que rola essa informação, essa situação, melhor dizendo. E aí, é exatamente nesse momento que eles querem agendar uma reunião para poder ver isso aqui, ó. A pessoa está interessada ou ela está só fazendo pesquisa? Ela só quer saber de colher dados do meu modelo. Então, supondo, é uma pesquisa? Pode acontecer, né? Então, eu vou mandar para minha base de dados. Fica lá de stand-by. Eu não sigo o processo com ela, né? Eu já descarto ele nesse primeiro momento por se tratar de uma pesquisa. Agora, ele tem interesse. Então, se ele tem interesse, eu sigo o processo. Eu vou aqui e entrego aquela apresentação comercial, né, que vai falar ali do meu modelo de negócios, e aí eu vou estar fazendo o envio daquele relatório de qualificação, né? Eu vou preencher aquele relatório para que eu venha qualificar esse candidato aqui, entendeu? Então, ele preenche e devolve. Então, aí, vamos lá. O formulário está preenchido. Então, aí, como fluxo, eu estou explodindo aquele macrofluxo num processo menor, mais detalhado. Então, são vários slides que a gente vai apresentar onde está essa sequência. Então, essa sequência, ela vai para o próximo slide. Você quer comentar alguma coisa antes, Raio? Não, eu acho que tá bem, bem explanado. Eu fechei a câmera aqui, Marcelo, mas eu tô te ouvindo, tá? Uhum. Não, não, perfeito, perfeito. Então, ele preencheu o relatório aqui de qualificação. Eu deixei exatamente esse aspecto lá no slide anterior, ele volta aqui como sendo o primeiro ponto desse processo. Então, vamos lá. Ele recebeu o formulário para preencher. Ele não preencheu. Então, o que eu vou fazer no caso dele não ter preenchido? Eu vou procurar saber o que motivou esse lead não ter preenchido esse formulário. Então, eu vou cobrar 3 vezes. E aí, essas 3 vezes, não necessariamente eu vou utilizar o mesmo canal de comunicação. Eu posso variar esse canal. Então, ele pode ser ali, né, por telefone, por WhatsApp, por e-mail, né? Eu vou usar, de alguma maneira, os 3 canais, só que sempre intercalando, porque, de repente, ele não atende uma ligação, mas ele recebe um e-mail, ele consegue visualizar essa mensagem. Então, eu vou trabalhando várias frentes aqui para poder fazer essa cobrança. Pois não? Tá. Essa parte aqui da cobrança de 3 vezes, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, é justamente para me identificar se o cara não mandar é porque só tá querendo catar informação, né? É isso, né? Exatamente. Porque se ele É tiver isso. interesse mesmo, não tem o porquê ele não mandar. Ele está interessado, né? Ali eu já mato a Perfeito. charada. Se eu não respondeu o Perfeito. e-mail e não mandou respondeu no WhatsApp, pode desconsiderar que esse cara aí é o cara que estava entrando só para catar. Exatamente, Rainer. E aí, ó, a próxima etapa já é essa. Fez 3 contatos com essa pessoa. A pessoa não retornou nenhum desses 3 contatos, stand-by. Base de dados, tá? A gente não descarta, né? Não joga para lixeira, não, entendeu? A gente deixa na base de dados porque, de repente, né? Vai que, de fato, no futuro surge um interesse. A gente já tem ali um pré-cadastro dessa pessoa. Mas aí, pensando, a pessoa preencheu o relatório de qualificação. Então, eu vou encaminhar para aprovação. Eu vou, de fato, fazer uma análise daquelas informações para saber se o perfil daquele candidato é aprovado ou não. Então, agora aqui eu saio dessa etapa para ir justamente para essa parte aqui, onde eu vou saber se esse relatório de qualificação foi aprovado ou não. Então, se ele não foi aprovado, importante, né, que não somente eu mande aqui para a base de dados, mas
que eu possa trazer uma devolutiva para esse candidato. É muito importante que a gente possa, mesmo em respostas negativas, a gente agradecer ali pelo tempo e pelo interesse desse lead em querer saber mais informações sobre o meu modelo de negócios. Até mesmo se for uma pesquisa, se for um cliente oculto. Quando a gente adota essa mecânica, né, de sempre trazer um retorno, mesmo no caso de uma resposta negativa, a pessoa, por mais que de repente ali até ela queria de fato ser franqueada, mas ela não teve o perfil aprovado, ela percebe que a franqueadora ela tem esse cuidado de poder devolver, mesmo que seja uma resposta negativa para aquela pessoa. Então, isso soa como algo muito positivo. Mas, vamos pensar o contrário agora. O relatório foi aprovado, né? Então, nesse relatório sendo aprovado, a próxima etapa, a gente vai agendar uma entrevista. Então, Rainer, aqui tem um ponto que é muito importante, que a gente vai querer saber, na prática, se o que foi preenchido aqui bate nessa entrevista. Então, é ideal que a gente possa fazer, por isso que lá atrás a gente colocou lá, primeira reunião com o cliente. A primeira reunião aqui é essa entrevista, né? Para a gente poder ver a cara dela. Eu vou colocar, de repente, situações extremas. Pô, você quer realmente ser franqueado? Quero. Por que você quer ser meu franqueado? Ah, por causa disso, disso, disso. Tá, mas quanto que você está disposto a investir? Ah, eu estou disposto a investir X. Ué, mas você me falou que tem disponibilidade de investir Y, por que agora você quer investir só X? Então, a gente vai tentando fazer ele cair na nossa cilada aqui, para a gente poder entender se, de fato, o que ele está falando na entrevista, assim, mesmo que seja online, representa a realidade. Eu quero, de fato, ter agora ao vivo uma confirmação do que você preencheu lá naquele relatório. Eu quero saber se você está falando a verdade para mim ou não. E aí, esse candidato, ele vai passar, depois da entrevista, por uma análise. Não necessariamente, ó, depois que eu entrevistei ele, eu vou ter que já dar um retorno para ele. Não, posso realmente querer meditar durante esse processo todo aí, para saber se ele vai ser aprovado ou não. Então, a gente pensa em trazer essa resposta para esse candidato. E aí a gente vai falar, olha, não foi aprovado. Então, ele vai para a base de dados. Mas, se ele foi aprovado, o que eu vou fazer com ele? Aí eu vou para o próximo slide. Então, ele foi aprovado. Então, ele está aqui como sim. Então, ele foi aprovado. Eu vou entregar uma cópia da circular de oferta de. Então, o que eu vou fazer? Como na COF ele recebe a minuta do contrato de franquia, então o que eu vou fazer agora? Eu vou qualificar o contrato de franquia com os dados desse futuro franqueado, posso fazer ali o termo aditivo e posso ainda já aproveitar aqui e trazer aquela ferramenta alinhamento de expectativas, tá? Antes que ele assine o contrato de franquia, deixa eu confirmar com ele aqui se está tudo devidamente alinhado, para que eu nem perca muito meu tempo aqui em trazer essa qualificação aqui do contrato, tá? Então, eu faço o alinhamento de expectativas, estando tudo certo, qualifico o contrato, se eu precisar preencher algum tema aditivo. Por que se eu precisar preencher um tema aditivo? Exemplo, ele pode te pedir um desconto na taxa de franquia, ou ele pode te pedir um parcelamento na taxa de franquia. Então, eu vou ter que formalizar isso por meio de um termo aditivo, tá? Às vezes eu não vou precisar, não, ele vai pagar os 100 mil reais à vista. Então, aí, nesse caso, não precisaria ter um termo aditivo, porque ele vai fazer o processo à vista, tá tudo certinho. Só qualificar a CFE e assinar o documento. Que aí é o próximo passo. Assinar o CFE e o aditivo, se necessário. Nesse momento, a gente tem o candidato, de fato, agora oficializado como novo franqueado da rede. E aí, ele sendo mais novo franqueado da rede, eu vou desejar as boas-vindas para ele e já vou marcar a primeira reunião, já como franqueado, para que ele possa
participar dessa reunião, onde a gente vai apresentar para ele aquela ferramenta chamada cronograma de implantação. Então, aqui ele começa já a começar a pôr a mão na massa dentro do processo. Ok? Não vai acontecer, né? Pensando ali se o nosso cliente aqui da formatação deseja acelerar a venda de franquia. Então, pensando lá no processo com a 300 de aceleração, né? Então, a gente vai ter lá um primeiro candidato, isso é macrofluxo, tá? Primeiro, o candidato a franqueado entra lá no processo de funil lá da 300 aceleração, eles vão fazer esse contato para poder conhecer o perfil dele, entender lá a questão do relatório de qualificação, apresentar o modelo de negócios, e aí vai conduzindo esse processo até que chega ali na assinatura do CFE. Então, esse é o processo macro que vai acontecer lá na 300 aceleração. Em algum momento, vai entregar COF, vai ter que respeitar os 10 dias da mesma maneira, só que a ideia é que, tirando esse aspecto legal dos 10 dias, quando a gente fala do todo, esse processo ele deve durar no máximo 12 a 13 dias, levando em consideração que lá precisa acontecer as coisas da forma mais acelerada, tá? No seu caso aqui, que você não vai fazer acelerado, não é bom também que a gente passe de 15 dias, né? Todo esse processo é importante, lógico, né? Se eu estiver diante de uma pessoa interessada mesmo, que a pessoa interage com você, ela busca informação, você devolve as informações para ela e quase que instantaneamente ela também já te dá uma devolutiva, seja com uma dúvida, seja com um agradecimento, demonstrando interesse em seguir no processo. Então, pensando que essa pessoa vai ter uma interação positiva com você, a gente não pode pensar, talvez, num processo menos acelerado, que a gente está falando aí de mais de 15 dias, né? A gente pensar numa média de 15 dias, contando os 10 dias legais aí para assinatura do contrato de franquia. E aí, pensando, né, naquela jornada do candidato com a 300 aceleração. Então, aqui eu vou passar mais rapidamente, tá, o Rainer, por conta que você não vai acelerar com eles, né? Então, aí o pessoal... Oi, pode falar. Eu, eu quero ser, tá, Marcelo? É desinteresse. Se tu quiser Ah, até tá. não só acelerar como passar, fica bem à vontade, tá? Porque realmente eu não tenho como acelerar, nós já falamos, né, sobre isso várias vezes desde o início. Isso, Eu sei que isso isso. aqui tá dentro da documentação, tu tem que passar. Não, Rainê, é importante. Eu vou falar igual rapidamente, mas tô por ti, tá? Você que sabe. Não, não. Eu passo aqui para você poder conhecer o processo. Mas, assim, dentro daquilo que você já pôde explanar para a gente várias vezes, a gente até acredita que, de fato, né, você acelerar com a 300, pensando na expectativa, tanto deles quanto na tua, essa expectativa ela acaba não se realizando, entendeu? Porque a 300 lá vai querer fazer com que você alcance 100, 200, 300 unidades num curto espaço de tempo. Então, quanto o modelo de negócios também proporcionar essa possibilidade para eles trabalharem com essa expansão, então eles entendem que essa prestação de serviços vai funcionar, vai dar certo. Mas, de repente, eles percebem também que o negócio ele vai expandir dentro de uma natureza que eles não conseguem atender, então, eles também são muito sinceros para falar que, de repente, pelo menos nesse primeiro momento, eles não vão conseguir atender a expectativa daquele cliente, mas que futuramente, quem sabe, né, fazendo algum ajuste, o negócio consegue ser acelerado por eles e aí as tratativas voltam a acontecer, sem nenhum problema. Mas, assim, eles vão fazer esse processo, né, de avaliar toda a documentação, né, que foi enviada, né? Então, pensando assim, a 300 vai acelerar, entendeu? Então, pode falar. Então vamos lá. Depois que a gente finalizar toda a formatação da franquia da sintonia, toda a documentação é passada lá para 300.
A 300 vai pegar todo aquele material, vai falar, pô, só um pouquinho, cara, isso aqui dá pra gente acelerar. Aí eles vão entrar em contato comigo para fazer o convite para eu ir até lá, que nem ele fez com alguns, né? Eles fazem com vários. Ô, Rainê, a gente quer acelerar, você tem interesse? Funciona a aceleração assim, 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 assado. A gente pode colocar, tá, vamos lá acelerar. A gente viu que dá para colocar 100, os 46 em 50 dias, recorde nosso, 46 em 50 dias. Ah, beleza, então tá, então vamos acelerar. Ah, ou não. Eles podem ver, depois você mandar a formatação e falar, não, esse aqui realmente não tem como nem começar a acelerar, tem que ser realmente na batida dele. E eles nem vai fazer meu contato. O que eu quero dizer e te perguntar é, depois de tudo formatado, os documentos vai tudo lá para 300, até para eles depois, não sei como que é, se é simultaneamente esse, é, essa percepção do dia a dia nosso daqui da formatação, mas eles até validarem, ó, realmente é um negócio legal. Por que que eu tô te falando isso, tá, Marcelo? Quando eu fui lá na aceleração, aquele cara lá que faz a cabeça pro Marcelo, que eu esqueci o nome, que ajudou a 300 montar todo o processo, eu fiz acho que eu até mandei um vídeo que eu fiz para vocês quando eu tava lá no grupo. Eu sou ruim para nome, cara. Fala o nome aí do cara que é o cabeça lá da 300. O Leandro Castelo e o Leonardo Castelo, Não, esses aí os são os irmãos. dois irmãos. Eu digo, Lucien, Vinícius, não, É, o então, aí aí da 300 Consultoria, tem o Lucien e o Vinícius, que é o que o Peter Lucien, falou. Lucien. Uhum, Então, o Luciano veio conversar comigo, falou, pá, cara, olha, eu vi o teu material, eu achei bem interessante, bem diferente, hein? Nunca vi um tipo de serviço que nem o teu, achei bem legal. Isso no dia que eu fui lá, quando eu fiz toda a minha apresentação do meu negócio. Então, uhum, quando for a formatação para lá, e mesmo assim eles acharem que dá para acelerar, e eu não achar, eu vou na deles ou vou na minha? Essa é a minha pergunta. uhum. Olha, eu vou ser bem sincero, Rainer. Se eles falarem que dá para acelerar e você não quiser acelerar, é um direito seu, tá? É um direito seu. Por quê? A bem da verdade, o povo quer vender. Só que muitas vezes o povo quer vender, mas aí você, como franqueador, você está delegando o processo de venda para ele. A pergunta que eu vou te fazer, bem simples aqui. Tá, vender uma franquia amanhã, literalmente amanhã. Você está pronto para implantar essa franquia que vendeu amanhã? Depois da manhã? Aí vendeu mais uma semana que vem. Aí daqui 15 dias, você está pronto para implantar essa outra franquia? Aí depois de uma semana vendeu outra franquia. Você consegue implantar? E aí vai vindo implantação em cima de implantação. Vira um efeito dominó. Nem Então, o eu que querendo, acontece? Hã? nem se eu quisesse. Então, aí é por isso que eu estou te falando. Eles vão fazer o papel deles, eles estão lá para vender. Aí você, como o dono do negócio, você vai implantar. E aí, a pergunta que você precisa trazer essa resposta para decidir se você quer acelerar ou não. Eu consigo implantar na mesma velocidade que eles vendem? Se eu conseguir, eu vou entregar, então, a venda de franquia para eles. Eu não consigo? Então, nesse momento, eu vou fazer minha expansão de forma orgânica. A hora que eu estiver preparado e eu tiver, de fato, interesse de fazer esse processo com você, a gente volta a conversar. Sem nenhum problema, sem nenhum trauma, sem nenhum rancor. É, mas eu posso Eu, falar para eles, eu topo aceleração. Eu topo. Eu estava pensando um a cada 3 meses. E daria 4. Se eles querem acelerar, coloca 6 no ano que eu dou conta. mas aí, Rainer, dentro dessa sua proposta, muito provavelmente eles não vão querer aceitar, Claro que não. porque eles vão querer fazer o negócio de fato girar mais rápido, né? Então, Sim. nisso, eles acabam descartando o cliente. Da mesma forma que você descartaria, por exemplo, um perfil ali de candidato, que você entende que não vai dar um bom resultado para você, ele entende que aquele modelo não vai ser tão assertivo. E aí, eles acabam descartando. Mas aí, a gente está colocando aqui, inclusive, também, como 300 aceleração, mas a gente não pode esquecer de um detalhe. O processo, até chegar na 300 aceleração, ele tem que passar por aquele caminho que você participou lá em São Paulo.
que é a pré-aceleração, que hoje dá um nome de scale-up, né? Então, você pré-acelera. Você está acostumado a andar de carro. Então, peraí, já que você quer acelerar o seu processo, você vai sair do carro e vou te colocar no avião a jato. Primeiro você adquire essa experiência de andar no avião. Aí tá bom, você conseguiu pegar a manha de andar de avião. Agora que você já está pronto para andar de avião, o próximo passo é, vou te colocar no foguete. Aí agora nós vamos andar de foguete. Então aí você consegue entrar dentro da 300 aceleração. Por quê? O pessoal está preferindo fazer dessa maneira, que é justamente para diminuir esse impacto de você sair literalmente do chão e já ir lá para a estratosfera, né? Aí você vai ter essa dificuldade que foi o que aconteceu, não sei se você tem esse conhecimento, daquela rede de hamburgueria chamada B-Burger, que o Carlinhos Maia, né, que é um grande influenciador digital, ele se tornou o garoto propaganda da B-Burger, ele conseguiu vender 300 franquias em praticamente um mês e meio. E aí, o que aconteceu com a B-Burger? Não conseguiu implantar nem 10% do que vendeu. Então, todo mundo que comprou a franquia reclamou, porque tomou dinheiro, não conseguiu implantar, frustrou o sonho, e aí começou a ter um monte de reclamação aí, falando que o modelo era uma farsa, era uma mentira. Então, acabou que, por conta de uma propaganda de um grande influenciador digital, que ajudou nessa aceleração, foi tudo por água abaixo. Por quê? Porque não conseguiu entregar as implantações, né? Na mesma velocidade. Então, Rainer, assim, não é que eu, o Peter, né, queiramos induzir você a fazer ou não fazer, né? Como a gente faz parte da 300 Consultoria, a gente tem que ser muito honesto com o nosso cliente, que para ele poder pensar na aceleração, a gente tem que entender se o nosso cliente, esse futuro franqueador, ele vai conseguir implantar as unidades que ele vender, mesmo terceirizado, na mesma velocidade. Ele conseguindo implantar é o pré-requisito básico, pré-requisito número 1, para poder validar o processo de É, aceleração de venda. tu vê, né? Eu te falei para você que esse tema aqui a gente podia até pular e nós já estamos quase Tá. 15 minutos nele. Mas Não. acelerar esse processo, o Marcelo, eu vejo Uhum. factível, porque nós estamos falando de construtora. Tem estrutura, tem Uhum. engenheiro, vai ter os manuais, vai ter vídeos, vai ter tudo que. Agora, ele entender o processo da sintonia é outra coisa, entendeu? Montar é uma Uhum. coisa, agora isso aqui não é só questão de montar uma estrutura. É Isso. know-how, Exato. é ele entender o processo, ele respeitar as normativas, as normas, os processos, as Isso. entradas. Então, não tem como, né? Não tem como. Se Não, for só vender, vender, cara, tem construtora da com pau aí que teria interesse nisso. Mas ela exato. ia conseguir colocar isso em prática e fazer acontecer da forma que tem que ser. Esse é o único problema que eu vejo, entendeu? Então não tem Isso. como mesmo. Falar numa linguagem um pouquinho diferente do que você trouxe aqui, Rainer, esse DNA da sintonia fina, né? Fazer esse DNA ser implantado ali no novo franqueado, né? Até isso de fato trazer ali essa nova vida para essa pessoa, é um tempo que de repente muitas vezes na aceleração pode ser que não dê o resultado, como é que fala? Desejado. É igual um transplante de órgão. Tem gente que faz o transplante, o resultado é praticamente imediato, né? O corpo, ele começa a ter uma vida normal. Já tem gente que faz um transplante da rejeição, né? Então, a gente tem que olhar exatamente isso. Essa identificação com o DNA. Se surgir, é um grande passo que está sendo dado para essa pessoa conseguir implantar mais rapidamente. Agora, se tem alguma dificuldade, aí já complica um pouco. Então, Rainer, pensando aqui só em trazer o processo um pouco mais dentro da tua realidade, a gente falou lá atrás, né, que se o candidato recebeu, por exemplo, a apresentação comercial ou recebeu um relatório de qualificação e ele não te dá um retorno na sequência, a gente falou que ia fazer 3 atendimentos, né? 3 tentativas ali. Então, vamos pensar assim: existe essa cadência de atendimento. Então, de repente, ó, eu vou sempre respeitar
intervalos de 48 horas. Então, eu fiz uma ligação no primeiro dia, ele não me atendeu. Então, de repente, ele não me atendeu. Às vezes a pessoa não pode atender de fato, ela está ocupada ali. Manda uma mensagem de WhatsApp. Espero 48 horas. Então, já no terceiro dia, torna a ligar, continua sem atender, manda um e-mail. Já não manda um WhatsApp, eu mando agora um e-mail. Passou 48 horas, a pessoa ainda continua sem retorno. Ligo novamente, se não atender, manda uma mensagem via WhatsApp. E aí eu faço a última tentativa, se caso ela não retorne nesse quinto dia. Então, no sétimo dia, faço uma nova ligação, a última, e também faço, se ela não atender, o último envio de e-mail. E aí, se depois de 48 horas ela não retornou, depois de todas essas tentativas aqui, base de dados, tá? Eu vou colocar como perdido. Eu posso até manter na base de dados, mas eu coloco lá, o cliente não retornou nenhum atendimento em 7 dias. Então, eu vou entender que esse lead ele foi perdido nesse processo. Pois não? Eu vou fazer uma planilha dessa aqui. Depois que ele tornar franqueado da Sintonia, a planilha vai ser por hora. Se ele não atender 1 hora, eu vou mandar um ato lindo depois. Essa é boa, né? Fazer por hora. É isso aí. Entendeu? Então, a gente segue essa cadência aqui, tá? Até para a gente poder também mostrar para o candidato a franqueado que, cara, eu não estou também aqui na sua cola, querendo, que nem um desesperado, vender franquia para você, não. Estou te respeitando essas 48 horas, porque de fato, você, nos momentos que eu te procurei ali para falar por ligação, você não podia me atender. Mas aí eu te mandei um e-mail, eu te mandei um WhatsApp, e aí depois de uma semana você não me retornou, então eu vou entender que talvez não é o momento para você. Tá tudo certo, tá? Ô, Marcelo, rapidinho, ó. Enquanto eu tô falando Aham. contigo aqui, teve 3 pessoas que me mandaram 4 mensagens em seguidas. Parceiros da Sintonia. Eu não Sim. consegui ver, porque ela abre ali, né? Eu tô conversando contigo aqui, ela abre ali. Mandou 4. Aham. 3 pessoas mandou. Uma mandou, 2 mandaram 3 mensagens uma atrás da outra, tu mandou 4. E uma botou um ponto de interrogação. É isso que eu me Uhum. refiro, ó. Enquanto nós estávamos conversando Entendi. aqui, eu tirei um print da tela e mandei para os Aham. 3. Quando eu sair, eu te retorno. Ou seja, eu não posso falar, mas mostrei que eu estou ocupado. É isso aí. Entendeu? Então Exata, isso exata. é uma forma de você educar os teus filhos, entendeu? Perfeito, E Rainer, quando perfeito. tiver vivendo isso que eu ligar, eles vão fazer a mesma coisa, entendeu? Rainer, você foi agora cirúrgico no seu comentário. É esse tipo de situação que a gente tem que educar os nossos franqueados, porque o franqueado, vou falar igual o mineiro fala aqui, ele é igual o menino pequeno. Quando ele resolve chamar a tua atenção, ele quer ser atendido na hora. Independente se você tem ou não algo mais importante para fazer, não, é agora que eu quero ser atendido aqui. E não é assim que funciona. A gente vai ter que, de fato, educar esse franqueado aqui a seguir os caminhos que ele pode me procurar para poder conversar comigo. E aí a gente condicionar ele me procurar se ele atendeu aqueles pré-requisitos antes. Se ele seguiu o caminho, e aí, diante de tudo que já foi feito, ele não conseguiu atendimento, aí ele pode até chegar em mim. Do contrário, ele vai falar com a minha equipe. Então, esse processo aí, igual você falou, tem que educar como se fosse filho mesmo. A ferramenta de CRM, né, que é o funil de vendas, né, então o SULS, ele consegue trazer essa possibilidade para você. A gente deve lembrar, né, que no sistema de franquias como um todo, tá? Taxa de conversão é um número pequeno, então a ABF, ela fala que hoje a taxa de franquia no sistema de franchise, ele acaba ficando na casa de 1%, ou seja, eu precisaria falar com 100 pessoas para vender uma franquia, porque a gente fala de um valor sempre superior aí a 50 mil reais, quando a gente fala de micro franquia, né? Mais de 100 mil reais na grande maioria dos casos. É diferente de uma venda por telefone, uma venda de telefone celular, que as pessoas têm interesse, têm o desejo de estar sempre com o aparelho novo, com o aparelho atualizado. Então, a gente entende que a taxa de conversão para a venda de celular é muito mais alta do que a da venda de franquia.
E aí a gente fazer aquele exercício, né, que a gente propôs para você na última reunião do mercado X, Y e Z, como uma forma de eu praticar o meu discurso antes de começar a falar com potenciais candidatos, que no seu caso, né, você já tem todo o domínio, todo o traquejo para poder já avançar. Aí a gente fez aquela plotagem daquela parte da planilha financeira, da parte do franqueado, para a gente falar, né, que o seu modelo vai ter 46 franqueados em 10 anos. E aí a gente detalhou um estudo que a gente vai mostrar na semana que vem, a ferramenta, que ele fala isso, né? São 46 franqueados que vão estar sediados em 46 cidades estratégicas, aonde, pensando, né, no perfil de renda per capita, né? E a gente vai atender, no caso aqui, o cliente supermercadista, né, de uma maneira geral, né? Não o consumidor ali do supermercado, mas o potencial do cliente que o franqueado vai atender. A gente está falando basicamente das classes A e B, e em termos da população, a gente está falando de municípios a partir de 50 mil habitantes, né? Então, cidadezinhas pequenas já tem a possibilidade desse franqueado atender ali os pequenos supermercados daquela região. Oi, Marcelo, Rainer. referente ao estudo que tu vai fazer, que você me perguntou, ô brother, em cima daquelas informações que tu me passaste de ter 46, em cima da planilha que você enviou, levantando a quantidade de supermercados que tem no Brasil, e aí Sim. decupando exatamente as cidades e também a quantidade de franqueados, quando tu me fizesse a pergunta um pouco mais cedo hoje, eu te falei que eu ia de capitais e de ponto-eixos. Se você tiver Uhum. esse estudo pronto, mostrando para mim, dizendo, ó, Rainer, dos 46, você vai poder ter 4 lá em Minas, 5 lá em São Paulo, 3 lá na Bahia, 2 lá em Pernambuco, um em Porto Alegre, ou 2 em essa divisão dos 46 você tem, né? Para chegar nesse número dos 46 ou não? Vocês mapearam as cidades para saber dos 46 ou só em cima de supermercado? Da Não, não. A quantidade, eu gente falo. tem. Não, não. Primeiramente, a gente pegou essa do supermercado para depois a gente entender as cidades, entendeu? Então, quando eu volto aqui, ó, só para te mostrar aqui, ó, quando eu volto para esses parâmetros aqui, então perfil econômico A e B e perfil populacional de A a E, ele me aparece o nome da cidade, sim. Eu vou te mostrar depois esse estudo, Por que que eu te tá? faço a Aí você. pergunta? Estrategicamente falando, eu não vou botar 2, mas vou botar Aham. lá no meu COF ou lá no meu contrato que ele vai ter exclusividade por 5 anos. Mas vou mostrar para ele Uhum. que no meu mapeamento eu podia colocar 2 na cidade. E estou colocando ele como Sim, exclusivo. E que eu quero é a sim, transparência dele dizendo, ó, Rainê, eu não estou dando conta para me botar o segundo. Ou até dizer para perfeito. ele, cara, tu tá tão bem nesses 5 anos, você não quer comprar outra franquia que eu vou jogar para outro, já que você está sintonizado? É isso aí. E pensando no cenário negativo que você trouxe aí, tá? No cenário menos favorável. No próprio contrato vai falar assim, ó, franqueado, se você não estiver dando conta de atender aquela região, eu, como franqueador, tenho o direito de colocar outra pessoa. Sim, Então, é para justamente assegurar o quê? Que você, franqueadora, que é a detentora da marca, possa atender bem o cliente daquela região que o franqueado não está dando conta de atender. isso aí. Basicamente isso, tá? Então, aí, pensando, né, já na implantação da unidade franqueada, é quando a gente vai começar a transferir o know-how, né? Então, a gente faz aquela reunião de boas-vindas, a gente apresenta aquele cronograma de implantação, a ficha de avaliação do ponto comercial, nesse caso, né? Como é que fala? A franqueadora não, desculpa, o franqueado, ele está lá na construtora dele, é isso que eu queria falar, ele está na construtora, ele vai fazer, de repente, o mapeamento dos supermercados, mas ele já está com a operação dele implantada dentro da sede da construtora. E aí a gente começa a entregar gradativamente os manuais para ele. E aí a gente vai ter aquela estrutura de uma franqueadora. Então, pensando a princípio, o gestor, você, sendo a pessoa que vai encabeçar a franqueadora Sintonia Fina, aí a gente vai ter ali o consultor de performance futuramente e os funcionários internos à medida, né, que você tiver a demanda, né? Sendo que a Michelle vai ser a primeira funcionária e depois os outros vão entrando conforme a demanda for exigindo, né, que esses profissionais
estejam prestando serviços aí para a franqueadora. Ok, Rainer? Fechou?